Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá bom? Nós paramos na página 96 do módulo 3. Então vamos lá. Nós paramos no número 5, tá? Que é esse aqui, ó. Leia o trecho a seguir. 10-0, 7-10. Crianças apostam em placares exóticos para o jogo do Brasil. O coração de uma criança é a alma da Copa do Mundo. Tia Solange é professora na Escola Municipal John Kennedy, de Volta Redonda, Rio de Janeiro, e aposta em uma vitória do Brasil por 2-1 sobre a Costa Rica. Nesta sexta, 20, mas seus alunos foram bem mais ousados nas previsões. A foto dos palpites do bolão da 102 viralizou no Twitter nesta quarta-feira e foi publicada por Beatriz, filha de Solange Ferreira de Andrade. As crianças têm uma média de 6 anos e estão no primeiro ano do ensino fundamental. Nesse mesmo, nem mesmo a juventude os impediu de reclamar com quem apostou contra a seleção brasileira. Não queriam aceitar. Achavam que não podiam torcer contra o Brasil. Mas a gente conversou e eles entenderam que os dois times podem perder, que a probabilidade de perder é de 1-2. Eles perceberam que tinham que aceitar a opinião do outro. Mas deu um pouquinho de desentendimento, perdão. Então, vamos lá. Na sua opinião, os alunos gostaram da atividade? Ou seja, fizeram um bolão para ver qual seria o placar do jogo, né? Brasil contra a Costa Rica. Só que por serem crianças, eles não têm noção, né? Então eles falaram 10-0, 7-0, e ainda ficaram chateados quem queria torcer contra, tá? Quais sinais de pontuação foram empregados nesse texto? Então vamos lá, ó, nós vimos reticências, ponto final, aspas, né? E parênteses, olha aqui os parênteses, né? Para determinar a cidade e o dia, tá? E por fim, vírgula. Então, reticências, ponto final, aspas, parênteses e vírgula. Bom, com que função o sinal de reticências foi empregado? Vamos lá. Lá no início, aqui, ó, é para indicar uma pausa, tá? Depois eu tenho a indicação das reticências entre colchetes. Isso significa que foi retirada uma parte do texto, tá? Eu posso falar que alguns trechos foram suprimidos, ou seja, foram retirados, ok? Aqui. Vamos à página seguinte. Tia, relacione a função das aspas a cada trecho abaixo. Tia, bolão da 102. E eu tenho aqui as aspas, né, para indicar a fala da professora. Então, vamos lá. Para marcar início e fim de uma fala, é a letra C, tá? As aspas foram usadas para indicar o início e o fim da fala da professora. Para indicar que o termo foi utilizado com sentido figurado, letra A. Para destacar uma expressão, bolão da 102, né? Letra B, tá bom? Qual é a função dos parênteses no texto lido? Como eu mostrei no primeiro momento,
eles acabam complementando as informações, né? Então, primeiro foi para indicar a cidade e depois para indicar a data, tá? Cidade, Rio de Janeiro. Vamos lá dar uma olhadinha. Aqui, ó. Cidade, Rio de Janeiro e o dia 20, tá? Então, no primeiro momento, indicar a cidade, especificar qual é a cidade e depois indicar a data, tá bom? Vamos lá. Quem disse que eu não nasci para competir, hein? Hoje ganhei uma corrida super dura, uma maratona que durou 31 dias. Foi uma prova muito, muito, mas muito dura mesmo. Mas, finalmente, com muito esforço, eu ganhei, venci a prova. Então vamos lá, ó. Por que é comum encontrarmos marcas de oralidade em diários? Esse aqui é um diário, né? Se eu vou reproduzir algo do meu dia a dia, algo íntimo, eu não me preocupo muito com o português formal, né? Eu uso o português mais informal, e isso é uma marca da oralidade, do português falado, tá? Que tipos de marcas de oralidade foram empregadas nesse texto? Vamos lá. Ela fala pra, né, em vez de para, em, e ela repete a palavra muito, né? O que não é adequado no texto formal. Muito, muito, muito mesmo, né? Com que intenção a palavra muito foi registrada repetidas vezes na frase? Foi uma prova muito, muito, muito difícil mesmo, né? Repetiu 3 vezes. Vamos lá. Quer enfatizar o quão foi difícil a prova, o quanto essa prova estava difícil, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Leia a quarta capa de um livro. Então vamos lá. Passamos o dia inteiro conectados, trabalhando na frente do computador ou com o smartphone no bolso. Na prática, estamos em todos os lugares como todo mundo, o tempo todo. Com essa flexibilidade, podemos rever velhos amigos, desenvolver novas habilidades e encontrar informações que melhorarão a nossa vida fora das telas. Ou então podemos nos viciar em joguinhos, ficar mais narcisistas nas redes sociais ou intolerantes nos debates online, tá? Porque às vezes clicamos em links errados e escolhemos o que nos prejudica. Este manual lhe mostrará as armadilhas e as oportunidades deste mundo novo, com alguns temas muito relevantes que pouca gente está discutindo como deveria. As novas tecnologias podem, ou melhor, deveriam fazer a nossa vida melhor, mas apenas se nos conectarmos ao que importa, tá? Então, esse livro é um livro muito interessante. É Conecte-se ao que importa, tá? Vamos lá. Você se interessou pelo livro apresentado nessa quarta capa? Comente com os colegas, né? Essa quarta capa, ela vai ter a função de instigar esse leitor, tá? De chamar mais uma vez a atenção do leitor para esse livro, né? Para convidar o leitor a fazer a leitura desse livro, tá? Então vamos lá. Como nós vimos aqui, temos alguns pronomes destacados, tá? A quem os pronomes destacados fazem referência? O pronome nos, viciar em joguinhos, se refere
ao autor e ao leitor ao mesmo tempo, tá? Ele está falando assim, olha só, tem um montão de coisa aí, ó, está servindo para nos viciar. Então, ele está fazendo uso de um pronome que está se referindo a ele ao mesmo tempo e ao leitor, tá? E o ler, este manual lhe mostrará, está se referindo ao leitor, tá? Muitas armadilhas, né, gente, nesse mundo virtual, inclusive as fake news, né, que nós já conversamos, que temos que buscar o site, se é confiável, se não é, tá? Vamos lá, ó. Então, nos refere-se ao autor do texto e ao leitor, e o ler somente ao leitor. Que função esses pronomes estão exercendo? O nos exerce a função de objeto direto, tá? E o lhe de objeto indireto, tá? Manual de que. Então, se tem o de, objeto indireto. Mostrará o que aqui, tá? Observe a manchete a seguir. YouTuber Lucas Neto apresenta espetáculo Netolândia em Campo Grande. Qual é o sujeito dessa oração? Quem apresenta o espetáculo Netolândia em Campo Grande? YouTuber Lucas Neto, tá? Então, esse é o sujeito. Qual é o predicado dessa oração? Vamos lembrar, tirei o sujeito em termos práticos, tudo, tirei o sujeito, o que sobrar vai ser o meu predicado, tá? Lembrando que o predicado é o que a gente informa do sujeito, tá bom? Quais termos compõem o predicado verbal dessa oração? Vamos relembrar outra coisinha aqui. Para eu ter um predicado verbal, eu tenho que ter um verbo significativo, tá? Um verbo de ação. Então, nesse caso aqui, apresenta espetáculo Netolândia em Campo Grande. É como se estivesse te perguntando qual é o predicado dessa oração, tá? Agora, letra C. Que palavra constitui o núcleo desse predicado? Apresenta, que é um verbo que indica ação, o que nós também chamamos de verbo significativo, tá? Então, dessa forma, esse verbo indica uma ação praticada pelo sujeito ou uma característica do sujeito. É uma ação, tá? Porque tem um verbo indicação, apresenta. Agora, se eu falo, YouTuber Lucas Neto é o mais famoso do Brasil, então eu tenho um predicado nominal, tá? Diferença, no predicado verbal eu tenho um verbo de ação. No predicado nominal eu tenho um verbo de ligação, que vai ligar o sujeito à sua característica ou estado, tá bom? Não posso esquecer disso. Os verbos de ligação: ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tá? Claro que inseridos em um contexto, numa frase, onde a palavra mais importante é a qualidade ou o estado desse sujeito, tá bom? Então vamos lá. Não vamos esquecer, predicado é o que eu falo do sujeito. Se tem verbo de ação, esse predicado é verbal, tá bom? Se tem verbo de ligação, esse predicado é nominal, ok? Eu vou encerrar mais uma aula de hoje, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.